Olá, meus amigos. Boa tarde, seguidores do Ceuto. Espero que todos estejam bem. Estou de volta aqui para gravar mais um vídeo da sequência de 7, né, que eu prometi a vocês, falando sobre os valores e as virtudes, código de ética, né, que os devotos de Orixá devem seguir. E vou tentar me ater ao tempo, né, de 10, 15 minutinhos, como falei anteriormente, dado o peso, né, que esse assunto traz consigo. A gente sabe que o que todo mundo gosta de falar dentro da religião é falar sobre orixá, falar sobre ritual, mas como eu já expliquei anteriormente, esse é um assunto que precisa estar muito bem consolidado na cabeça daqueles que frequentam o mundo de orixá, daqueles que praticam, né, cultos e, enfim, religiões da diáspora, né, da matriz africana, de religiões de matriz africana, para que não fique parecendo que a única coisa que a gente sabe é fazer macumbaria, né, que a gente só sabe tentar usar aquilo que é divino para obter benefícios próprios, sem nenhum tipo de ônus, ou seja, podendo viver da forma como a gente bem quiser. Na verdade, os principais autores e muitos dos mais velhos com quem eu aprendo ainda hoje, obviamente, vou aprender para sempre na nossa religião, sempre nos colocam uma série de questões de comportamento que são muito mais importantes para nosso benefício próprio do que o culto de orixá em si, né? Existe um provérbio que diz que se a cabeça não permitir, o orixá não consegue ajudar a pessoa, vocês não conseguem acessar, né, o ori. Então, quando a gente fala sobre o ori permitir o acesso do orixá, a gente também está falando sobre como o nosso comportamento reverbera dentro dos locais em que a gente vive e convive, né? E a forma como as pessoas nos enxergam e a forma como elas se identificam ou não se identificam conosco, como elas se relacionam, se elas sentem confiança, se elas acreditam em nós ou não, faz muita diferença para que se obtenha sucesso em todas as coisas da nossa vida, né? Então, com isso, eu inicio esse vídeo falando sobre a importância do senso de pertencimento e do convívio em comunidade, né? Então, esse é um dos pontos primordiais da sociedade, né, Yorubá, e também um dos pontos primordiais para nós que temos casa de axé, né? O que eu quero dizer com isso? Uma casa de axé é uma comunidade, né, onde diversas pessoas convivem numa determinada ordem, num determinado, sob determinadas regras, e sob determinada rotina, né? Onde cada um tem seus direitos e também seus deveres, e a gente sabe o quanto é difícil, né, a questão da convivência humana. Porém, existe um outro provérbio iorubá que diz o seguinte: sou porque somos, e por sermos eu sou. Então, aquela comunidade a que você se identifica, né, e na qual você convive, você é parte daquilo que ela representa. E por ela representar aquilo, é que você é quem você é. E dessa forma, você vai carregar, como eu falei no vídeo anterior, você vai carregar as raízes e os valores daquela comunidade. Por isso é muito importante conhecer muito bem o lugar em que você, quando a gente fala de casa de axé, você conhecer o lugar onde você vai adentrar, onde você vai pisar, onde você vai dividir, né, a sua vida, onde você vai dividir as suas questões, né? Enfim, então, saber qual é a história das pessoas, qual que é o propósito efetivamente daquela casa, né? Como que as pessoas que dirigem aquela comunidade de axé pensam. Porque se você... e aqui eu não tô falando sobre certo e errado, eu tô falando sobre o como, sobre o que é, sobre a essência daquela comunidade. E é importante que as pessoas, que elas saibam que elas precisam se adaptar, elas precisam ter afeições, né? Elas precisam ter condições de
identificar afinidades para que elas criem afeições com aquele local, né? E aprendam coisas novas a partir dali e assim por diante. Então, esse é um dos pontos muito importantes. E falando sobre comunidade, eu vou falar então hoje um pouco sobre esforço pessoal para atingir os seus objetivos, né? Sobre os pensamentos, ideias, intenções, ou seja, sobre o quão consequente, né, nós temos que ser em cima dos nossos atos e em cima da responsabilidade que nós temos aqui para com o Olodumare, que é única, é a responsabilidade sobre as nossas vidas, né? Então, essa questão do esforço pessoal passa muito por isso. Existe um provérbio que diz: quem deseja comer o ovo da ave rara, cujo ninho está no topo da montanha, não deve medir esforços para alcançá-la. Então, esse provérbio, ele destaca que o empenho para se conseguir o que se quer está na pessoa. Você vê que ele não cita seres de fora, né, dentro desse contexto, mas diz sim que a pessoa deve empenhar todo o seu esforço para conseguir aquilo que ela deseja, né? Então a gente tem que entender que toda conquista, né, para a filosofia Yorubá, a conquista ela está associada a dois fatores principais que vão dirigir essa conversa: metas, né, e um esforço bem empreendido. É muito comum, quando a gente faz divinação para alguém, dizer para a pessoa sobre um determinado assunto, ou às vezes até sobre o aspecto pessoal mesmo do momento, a gente dizer para a pessoa que ela está sem uma estratégia, né? Quando a gente diz que ela está sem uma estratégia, é um pouco sobre isso que a gente tá querendo dizer, né? Que a pessoa às vezes está sem uma meta clara na sua cabeça. E quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho pode lhe servir, né? E aí, essa sensação que a gente tem no próprio Ori de estar perdido tem a ver com isso, com você muitas vezes não ter uma meta muito bem definida, né, na sua vida. E com isso você empenha esforço de forma aleatória, gastando energia e não se aproximando do seu objetivo final. Um outro destaque é que o elemento sorte, ele existe e a gente acredita em sorte, assim como a gente também acredita em destino, mas a sorte, ela é um elemento estático, ela só se manifesta quando o ser humano age, né? Então, mais uma vez, eu volto para os dois pilares principais: metas associadas ao esforço bem empenhado. É isso que faz com que a sorte seja colocada em andamento, em movimento, né? Com que ela se manifeste. Então, eu posso ter muita sorte, mas se eu for um encostado, uma pessoa que não se esforça, que não corre atrás daquilo que eu quero, que não planeja nada, que não procura, que não busca, nada chegará até mim, absolutamente nada. Do contrário, muitas vezes, pessoas que não são tão providas de sorte, mas que têm uma dinâmica e uma clareza, uma estratégia muito clara na sua vida, na maior parte das vezes atingem seus objetivos muito mais rápidos do que aqueles dotados de sorte, mas não de ações. Então, esse ponto é um ponto bastante impactante e muito forte, porque aquele que tem axé e não age, além de tudo, ele sofre as consequências disso, né? Essa consequência é uma consequência, muitas vezes, que acaba se tornando alguma doença física, psíquica, enfim. O axé que fica estagnado, ele não é uma coisa boa, né? Então, ele se torna algo ruim para a própria pessoa que o tem. Então, existem, né, as quatro linhas principais para um indivíduo, né, de alinhamento são o seu Ori, ou seja, a sua cabeça, né, sua mente, o seu Ori, seu destino, né, o Okan, que é o seu coração, o Axé, que a gente pode, numa tradução muito mal feita, traduzir como a sorte da pessoa, e o Iwa, que é o caráter, né? Então, se você é uma pessoa de um bom Ori, que louva seu Ori, né? Que acredita no seu Ori,
que busca estar alinhado com ele, se as suas intenções, o que está no seu coração, forem verdadeiras, forem honradas, né, forem fiéis, forem leais, dignas, se você é uma pessoa que tem axé, nasce com axé, ou que busca o axé, que busca atrair o axé para si, e tem um bom caráter, não tem por que as coisas darem erradas para você. Não tem por que, não haverá nenhuma justificativa. Tudo que tiver errado, facilmente, e se for um fator externo, facilmente poderia ser corrigido, né? Então, dentro de uma comunidade, para que a gente conviva bem numa comunidade, eu vou trazer aqui depois 4 virtudes específicas, que inclusive essas, né, essas ações, essas virtudes, elas estão especificadas no estatuto da nossa casa, né, do Seuto, porque elas imprimem exatamente aquilo que se espera de um devoto de orixá em relação ao seu comportamento dentro da sua comunidade, né? Então, para que uma pessoa seja celebrada, toda vez que ela chega numa comunidade, ela precisa necessariamente atuar, né? Ou seja, agir, no caso, não é atuar, mas agir de acordo com esses valores principais. Fidelidade, né? Lealdade à sua própria palavra, porque afinal de contas, né, palavra é sem valor, sociedade sem futuro, né? A gente precisa de fato que as pessoas sejam fiéis àquilo que elas falam e àquilo que elas se comprometem, né? Então, esse é um ponto bastante importante dentro das casas de axé, porque a gente sabe que ele é muito sensível dentro da nossa cultura atual, né? Então, ser fiel à sua palavra, não ser tagarela, né? Não falar excessivamente, não fazer fofoca, não mentir, não xingar, não caluniar ninguém, não amaldiçoar nada, nem ninguém, né? Enfim, então esse é um assunto bastante importante. Eu vou colocar esse assunto, agora que eu já expliquei essa questão, né, das 4 coisas importantes dentro da linha, né, do alinhamento do axé para alguém. No próximo vídeo eu vou falar sobre essas questões da palavra, né, da fidelidade à palavra, que é um dos comportamentos que a gente precisa que sejam seguidos e muito bem seguidos, não é? Para que você não afaste axé da sua vida, ao contrário, para que você consolide e fortaleça cada vez mais o seu axé pessoal. E principalmente isso consolidado dentro de uma vida em sociedade. E aí eu vou falar da sociedade de casa de axé, mas não tenham dúvidas que isso se aplica para todas as outras sociedades em que vocês vivem e convivem. Trabalho, a própria família, a sua relação dentro de casa, né, com seu marido, sua mulher, enfim, não importa o que seja, uma pessoa com a qual você divide a sua intimidade. Aburu, aboie, aboxixé, espero que todos tenham uma excelente tarde nessa terça-feira e nos vemos amanhã com mais um vídeo.